Olá, boa tarde a todos. Quero cumprimentar aí a Abrem e os organizadores do evento. É um prazer estar com vocês. Para nós é um tema muito caro, muito feliz poder falar de soluções que contribuam para a perspectiva, acho que do país, das comunidades e do planeta como um todo. Falar do contexto, né, de riscos e de gestão de riscos dentro da perspectiva de economia circular é um desafio, porque são iniciativas que talvez não se aproximaram tanto quanto deveriam ainda, mas que devem caminhar juntas, isso de maneira inegável, porque a gente sabe que a gente está caminhando para uma proximidade do que é a capacidade global de produção de valor enfim, e a discussão de riscos e de seguros não tem como se furtar disso, né? Cada vez mais novos cenários, novos riscos estão surgindo, e casar esses dois temas é inexorável, né? Não tem como escapar disso tudo. Bom, acho que, como nós estamos falando de um tema que é nascente no Brasil, está começando os seus primeiros passos, a gente fala principalmente, ou quase que exclusivamente, de viabilidade de projetos no Brasil, tá certo? De projetos que têm tudo para mudar, para contribuir, para mudar positivamente a perspectiva do nosso país no que diz respeito aí à saúde econômica, enfim, ambiental do Brasil como um todo. E nessa perspectiva de falar de projetos, tem alguns pontos que ficam muito claros, né? É necessário atrair a atenção da iniciativa privada, notadamente no Brasil, quando sabemos que há um estoque gigantesco de necessidade de projetos de infraestrutura, e aí a iniciativa do Waste to Energy para os investidores concorre com essas outras possibilidades. A gente sabe que a capacidade de investimento público em iniciativas dessa natureza é bastante limitada, então há que se tornar atrativo, tornar interessante para os entes privados, para os investidores. E aí, para fazer esse discurso acontecer de maneira adequada, como os senhores sabem melhor do que eu, é preciso que a gente adeque dois pontos principalmente. Tem que ser financeiramente interessante para aquele que vai aportar o seu capital, embora traga uma série de atrativos que, inclusive, a gente, enquanto pessoa física, deveria olhar antes de fazer o aporte dos nossos recursos, ainda mais os grandes investidores. E também necessita que haja resposta adequada para aquilo que pode impedir que esse fluxo de capital se concretize. Então, nós estamos falando de viabilidade financeira e do que ameaça essa viabilidade. Tá certo? A gente tem visto... ontem foi divulgado aí que nos últimos 12 meses as empresas brasileiras perderam 1,5 tri de valor, né? Na Alemanha a gente teve alguma coisa como que 1 bilhão de euros em perda de valor das empresas listadas. No Reino Unido, 8% de redução das empresas, do valor das empresas listadas. E isso tudo demonstra para a gente que o capital vai ficar mais a risco, vai ficar mais preocupado em que tipo de iniciativas vai se aproximar. Então, antecipar as possibilidades de eventos que podem atingir, podem afetar essa previsão de caixa e ter como responder para esses eventos se tornou crucial. A gente tem aqui no Brasil iniciativas da Bacen determinando que bancos estabeleçam critérios ESG ou ASG para liberar financiamentos de projetos. Isso já está acontecendo, o BNDES tem falado muito fortemente nesse sentido. E, inclusive, no segmento de seguros, a gente tem uma circular mais recente, da SUSEP, a 666, que justamente estabelece que as seguradoras devem começar a estabelecer critérios dessa natureza na subscrição dos seus riscos. Em paralelo a isso, seguindo esse mesmo fluxo,
Acho que os senhores devem conhecer uma iniciativa feita em cooperação com instituições financeiras e consultorias globais, que é a TCFD, a Task Force Financial Climate Disclosure, que estimula as empresas a divulgarem os impactos previstos da mudança de clima nos seus negócios e as ações que estão sendo adotadas para lidar com elas. E aí, quando a gente fala de impactos do clima, a gente vai falar de duas naturezas de impacto. Os impactos diretos. Então, é muito provável que a meta de 1,5 grau não seja atingida no prazo que foi avançado, né, na nossa última COP. Essa meta de 1,5 grau seja suplantada. E o simples fato de ultrapassar essa meta implica em eventos naturais mais drásticos, alteração de nível das águas, e aí a gente tem impactos físicos diretos. Então, você imagina que você é um operador logístico de commodities agrícolas. Né? Em determinada época do ano, o calado do rio que você usa para transportar essa commodity pode não dar conta dos navios que você precisa trafegar ali. E tem um outro risco que ele é mais silencioso, mas ele é muito mais pulverizado e tão importante quanto, que são as necessidades de transição, as transicionais. Ou seja, quanto do bottom line das empresas, dos asset managers, enfim, dos investidores, quanto dessa última linha de resultados vai ser afetada pela necessidade de adequação dos seus investimentos, da sua operação à descarbonização, né? A reduzir o impacto, a se tornar neutro, ou, melhor ainda, sequestrar carbono. Tá certo? Essa é uma análise que precisa ser feita. A gente já tem iniciativas de algumas seguradoras criando condições especiais para grupos empresariais que já têm essas iniciativas muito bem traçadas, e eu acho que, na perspectiva de Waste to Energy, isso tudo é uma notícia muito positiva, porque é como se vocês ganhassem uma estrela a mais no projeto de vocês no momento da avaliação pelos entes financeiros, aí, sejam lenders, sejam investidores, e, com certeza, as seguradoras em tudo isso. A Marsh é uma corretora de seguros que tem uma atuação muito intensa, que traz no seu DNA, de maneira muito forte, a questão da gestão dos riscos. Então, trabalhar na identificação, na construção de respostas para isso tudo, está no nosso DNA, de maneira muito intensa, muito forte. E o que a gente percebe, assim, somos consultados quase que diariamente por um volume muito grande de projetos de muita relevância social para o país, de muito impacto financeiro, com taxas de retorno elevadíssimas, com soluções de mercado já quase que prontas, tá certo? E o que a gente percebe, e a gente teve a oportunidade de ver recentemente um estudo dos projetos na China, dizendo o que acontece com as iniciativas de projetos Greenfield, principalmente, que dificultam com que esses projetos se materializem. E, para quase todos eles, os maiores desafios estão na elaboração de um projeto básico bem estruturado. Então, aqui fica um primeiro ponto de atenção, porque os projetos Waste to Energy passam por esse caminho também. E fica, das várias dimensões que envolvem o projeto, ali, social, econômica, regulatória, fica sempre uma dimensão menos privilegiada, menos prestigiada, que é justamente a análise de riscos. Todo mundo constrói fluxos de caixa super elaborados, com previsões em diferentes cenários, mas, de fato, a resposta a riscos fica menos prestigiada nessa visão. E o que a gente percebe é que espera-se que se traga uma solução, como se fosse uma bala de prata, né, aquele tiro certeiro que vai resolver o problema todo, muitas vezes conectando com uma pólice de seguro garantia ou com uma outra solução mirabolante.
e, na prática, não é isso que acontece, e até esse é o motivo, essa visão, talvez, que ainda careça de algum amadurecimento, que leva a sinistros negados, onde não haveria possibilidade de cobertura mesmo, mas que, na visão do desenvolvedor, do financiador e mesmo do investidor, estava todas as fichas apostadas nessa solução. Então, assim, esse é um diálogo para qual esse ente financeiro, que é o segmento de seguros, está sequioso por desenvolver. É importante que vocês tragam para essa mesa especialistas que conheçam do segmento de negócios de vocês e que saibam fazer essa interação com esse mundo financeiro, que não deixa de ser financeiro, que é o mundo de seguros, conseguindo costurar um programa de gestão de riscos e seguros que, no final do dia, mantém em alinhamento questões regulatórias, as possibilidades do seu EPC, os objetivos dos investidores e os riscos do projeto, tentando deixar o máximo possível de cobertura para todas as variáveis, e a gente sabe que cobertura não necessariamente vem só de seguros, há uma série de possibilidades para isso, né? Então, assim, acho que a nossa contribuição nessa discussão é fazer com que os projetos se tornem mais robustos e mais resilientes, e tivemos oportunidade de ter algumas conversas aí com iniciativas de Waste to Energy já no Brasil bem estruturantes, e isso foi bem bacana. Essa chancela já vai para o financiador, enfim, para o investidor de uma maneira muito interessante, e a gente acredita nisso como uma ferramenta para promover o desenvolvimento desse setor, que traz alguma necessidade ainda de educação, de evangelização aí do mercado em geral, dos stakeholders, e uma forma muito bacana de fazer isso para que a questão da perenidade seja cada vez mais consolidada, contando com apoio e com profissionalismo nessa frente aí da gestão dos riscos e seguros. Bom, eu vou estar à disposição para aprofundar o bate-papo aqui um pouco mais na sequência. Agradeço a atenção de todos e ficamos à disposição aí para os eventuais contatos e dúvidas. Obrigado.